coração. Vira sua mão direita para cima. Veja o que eu vou fazer. Levante a mão direita para cima. Mostre o número 1. Diga: eu sou espírito. Mostre o número 2. Diga: eu possuo uma alma. Mostre o número 3. Diga: eu habito dentro de um corpo. Agora baixa as mãos. Diga para ele: isso é um pedacinho do que eu sou. Agora mostra o número 2 para a mão. Diga para ele: duas naturezas espirituais. Para uma que consideramos naturais. Agora vira o seu mão. Diga
Quando Deus criou Jesus Cristo, Deus preparou a mulher para que pudesse ter Jesus. Não vou explicar isso essa noite, porque não é isso que Ele quer que ensine. A mulher possui um útero, aonde a criança, quando nasce, é agente ativo e não passivo. Se a mãe possuir AIDS, a criança não pega AIDS, porque o sangue da criança está diferenciado do sangue da mãe. É só isso que Ele quer que eu explique. A AIDS ou qualquer tipo de doença não consegue filtrar, ou melhor dizendo, não consegue perfurar, penetrar a bolsa, a cúpula aonde a criança está. Levante a mão e diga obrigado, Jesus. Quando Deus disse a Maria que do alto o Espírito Santo viria, cobriria com a sombra do Onipotente, para que pudesse ser gerado Jesus Cristo, esse procedimento aconteceu, porque o entre santo que estaria sendo gerado dentro de Maria não teria vínculo nenhum com Maria. Vira o seu mão de cá para ele: vínculo nenhum com Maria. O sangue que criou Jesus Cristo dentro do ventre de Maria, preste atenção, o sangue que criou, o sangue que estava dentro de Jesus Cristo, dentro de Maria, não era o sangue de Maria, muito menos o sangue de José, porque José não participou do nascimento de Jesus. O sangue que estava dentro de Cristo Jesus era o sangue do próprio Pai. Mas pastor, como assim? Como o Pai tem sangue? Sangue é natural. Vira sua mão: sangue é natural. Vira sua mão e diga para ele: a ciência ensina isso. E Paulo diz em Tessalonicenses, em Timóteo, capítulo 6, versículo 20, para nós sermos contra a falsamente chamada ciência, a oposição da falsamente chamada ciência, a oposição da falsamente chamada ciência. Sabe por quê? Porque a ciência não consegue provar que o sangue é natural. Eles criaram o princípio de tudo que é palpável é natural. Não é assim? Eu te pergunto: a cadeira é natural? Diga amém. O irmão que está do seu lado é natural? Diga amém. Então por que a ciência diz que Deus é natural? É propriedade própria, sendo que ninguém nunca tocou em Deus. Ninguém na ciência, tá? Vira o seu mão e diga para ele: existem segredos insondáveis que vão ser liberados sobre você nessa noite. Agora observe: se o sangue é natural, por que ele dá testemunho? Por que ele clama por justiça? Se a água é natural, como ela consegue dar testemunho de Jesus Cristo aqui na terra? Jesus estava em cima de um barco e disse: mar, está escutando? Acalma-te. E as águas. Se você pudesse estar lá, você ia escutar o mar dizendo: o Criador está falando, então tem que obedecer. Vira sua mão e diga para ele: águas têm ouvidos. Então como elas conseguiram se submeter a Jesus Cristo? Como pode água e sangue dar testemunho? Levante a mão direita de novo para cima e diga: agora é minha vez. Eu sou espírito, alma e habito dentro de um corpo. E o meu corpo, agora olha para cá, cerca, quando você nasce, meu filhotinho está com um ano, dentro dele existe aproximadamente 90% de líquido
conseguem reproduzir água, eles não conseguem criar água, e também não conseguem reproduzir sangue e construir sangue. Vira o seu mão e diga para ele: isso é matéria dos céus. Deus pegou matéria espiritual, juntou com matéria natural, fundiu esses corpos e fez você. Quem está me entendendo, diga amém. Então o corpo que você achava que era natural, vira sua mão e diga para ele: fique com a Bíblia. Diga bem alto: fique com a Bíblia, porque ela diz que não é natural. Você já viu um corpo como esse, meu e seu, andando sobre as águas? Quem já viu, diga amém. Você já viu um corpo como esse, meu e seu, sendo arrebatado, transmutado de matéria, 117 quilômetros? Filipe estava em um lugar e foi transladado para 117 quilômetros. Quando o nosso querido irmão Eliseu tinha acabado de receber a sua capa, ele estava procurando o seu mestre Elias. Os discípulos de Elias disseram para Eliseu, também os discípulos de Eliseu disseram para Eliseu: Eliseu, queres que vamos procurar o teu mestre? Talvez o Espírito Santo o tenha arrebatado, tirado ele do lugar e tenha levado ele ou a algum monte ou a algum vale. Enquanto aqueles que pensam que são normais sobem de carro, existem pessoas fazendo assim, ó, e aparecendo em cima de montes. Vira sua mão e diga para ele: você acredita nisso? Ou será que você está tão natural que você não consegue crer na Bíblia Sagrada? Vira sua mão e diga para ele: ou será que você está tão natural que você não consegue crer na Bíblia Sagrada? As pessoas falam: Jesus andou sobre as águas porque é Deus. Agora me explica Pedro andar sobre as águas. Ele é Deus também? Vira sua mão e diga para ele: ele é Deus.
O Espírito do Senhor te trouxe aqui, te colocou aqui nesse lugar, para dar instruções para você, para que você tenha condição de manifestar o reino de Deus. Fomos ensinados durante muitos anos que os milagres, os sinais e os prodígios, eles não são reais nem fatos, que eles não existem, ou que são simplesmente curas psicossomáticas. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês: Jesus Cristo estaria conosco até a consumação dos séculos, fazendo o quê? Fazendo o quê? O que Ele continuava fazendo desde quando Ele caminhou aqui até antes da consumação dos séculos. Jesus continua curando, libertando, batizando e transformando histórias, marcando territórios, derribando e confrontando os espíritos da maldade, quebrando tronos da maldade e destruindo o senhorio de principados e potestades. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Eu quero fuçar para você hoje. O Senhor Deus quer mudar algumas coisas, vamos mudar. Você está satisfeito com a sua vida do jeito que ela está? Pensa um pouquinho. Você está satisfeito com a sua vida espiritual do jeito que ela se encontra? Para os líderes, quantas vezes você pregou milagres, nunca viu nenhum? Você na igreja, quantos anos você está dentro da igreja e sua vida permanece do mesmo jeito? Vira seu mão de cá para ele: você gosta da sua vida do jeito que ela está? Isso não são palavras duras, nem de repreender pessoas nem nada. Eu só quero dizer a você: Jesus Cristo prometeu suprir as nossas necessidades segundo a riqueza dele em glória. Você entende isso? O Senhor Deus quer dar experiências sobrenaturais para você. O Senhor Deus quer pegar o ministério que Ele confiou em você e dotá-lo de poder e glória. Há quanto tempo você ora pelas pessoas da sua família, elas não se convertem? Há quanto tempo você carrega essa enfermidade maldita no seu corpo? Há quanto tempo? Há quanto tempo você tenta escutar e não consegue? Há quanto tempo você busca ser batizado com o Espírito Santo e não consegue? Jesus Cristo, por onde Ele passou, segundo a Bíblia Sagrada, Ele curava os enfermos, limpava os leprosos e anunciava o Evangelho do Reino. Mas que reino é esse? Que reino é esse que Jesus ensinava? Engraçado. Segundo o Pai, que é o arquiteto de todas as coisas, o agricultor segundo Jesus, e a mente sagaz que pensou todas as estruturas da terra, Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado que estava desde o princípio, segundo João, aqui na terra. No tempo da criação, quando Deus fez os céus e a terra, Jesus já estava ali. A Bíblia Sagrada diz que Jesus foi crucificado antes da criação de todas as coisas. Por que será que Jesus passou aqui como pobre? Vira seu irmão para você não ser mais. Diga seu irmão, diga para ele: você conhece reis pobres? Diga: você conhece reis pobres? Você conhece algum rei que mendiga? Você conhece algum rei que não tem dinheiro? Me mostre o versículo bíblico que você vai encontrar Jesus doente. Me mostre o versículo bíblico que você vai encontrar um dos 12 apóstolos doentes. Você encontra Paulo mandando uma carta para Timóteo dizendo: toma um pouquinho de vinho, Timóteo, para curar as suas gastrites. Engraçado, mas a Bíblia não traz nenhuma base bíblica para dizer que Paulo ficou enfermo. O espinho da carne, segundo os originais do grego koiné, significa mensageiro. As Bíblias mais atuais já descrevem isso. Pelo contrário, o corpo deles estavam restaurados. Eles transmitiam a glória do reino, ao ponto de andarem à sombra de uns curarem enfermos, ao ponto de estarem orando por pessoas e as vestimentas deles expulsassem demônios e curassem enfermos. Quem está me entendendo, diga amém. O Ramancava Lasteiro que daqui a forca. Vira seu irmão, chacoalha e ele tira ele do lugar. Diga: você tem direito de cura, restauração, prosperidade
independência. E toda a terra, todo reino que declara independência, todo reino que declara independência, automaticamente o governador tem que ser retirado de lá. No reino dos céus, o rei é Jesus Cristo. O governador do reino é o Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que transforma o seu espírito, a sua alma e o seu corpo à imagem de Cristo Jesus. Consegue me entender?
Quando ele disse haja separação de terras e águas, houve a separação de terras e águas. Viram só porque ele é o Criador. Ele absolutamente é o Criador. Consegue entender isso? Amém? Fiquem de pé. Alguns aqui viajaram de longe, outros são daqui, outros de outras cidades. Glória a Jesus Cristo pela sua vida. Estou feliz pela sua presença aqui, mas a minha alegria não vai se completar sem antes Deus impartir o poder do reino dele dentro de você e restaurar você de novo. É tempo de ver a Deus, é tempo de ouvir ao Espírito Santo, é tempo de ser curado no seu corpo físico. Eu vou dizer um conselho para você. Você é parte do corpo de Cristo. Como pode o curador ficar enfermo? Responda para mim. Como pode o curador ficar enfermo? Mas pastor, eu estou enfermo. Está porque não entendeu que o poder foi desatado na cruz do Calvário. Na cruz ele abriu uma dimensão eterna e restaurou aqueles que creem nele. Tem muitos pregadores ensinando mentira hoje, como por exemplo, Deus levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Está faltando ler Isaías de novo. Isaías não disse isso. O Espírito Santo me disse assim: filho, estás a ensinar minha palavra errada. Jesus não levou todas as dores e todas as enfermidades. Eu falei, como que não? Está na Bíblia. Ele falou, não, pega lá e lê. Eu peguei a Bíblia e fui teimar com Deus. Vira sua mão e diga para ele: sempre perdemos quando lutamos contra Deus. Por isso Jesus disse a Paulo: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? Aguilhões e recalcitrar significa com paredes cheias de lanças. É besteira ficar se batendo nas paredes, senão você se machuca. E eu abri ali Isaías, está escrito lá assim, ó, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Podem ser duas. Se fosse todas, não existiria mais enfermidade na terra. Tudo que a Bíblia traz, a condição geral, é geral. Jesus Cristo é o único Salvador, ponto final. Isso é geral. Mas ali está escrito as nossas enfermidades, as dores. O castigo dos traidores estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele, o seu Filho único, para que todo aquele que nele, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós começamos a ser restaurados. Estão entendendo isso? Não importa qual é a sua enfermidade, não importa qual é a sua doença, não importa isso. O Senhor Deus quer restaurar você agora. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. Há quanto tempo você tinha essa enfermidade, filha? Essa doença, tu nasce, ela é hereditária. E aí ela ataca quando ela quer. Ela me atacou há 8 anos, ela começou a me atacar. Todos os dias, durante 8 anos, você não mexia os seus braços. Espírito Santo. Pra sair da cama só com morfina. Como é? Você era paralítica dos braços? Muscular progressiva. Como é? Distrofia muscular progressiva. Há quanto tempo? Há 8 anos. Quem conhece ela? Quem conhece ela? Amém, eu, pastor. Pastor, conhece. Vocês vão parar de tocar e eu puxo a orelha suas, toca isso aí. Há quanto tempo você tinha isso? 8 anos. Nasce com a doença. Você nasceu com a doença, você não podia mexer seus braços? E há 8 anos eu não levantava o braço.
8 anos você não mexia os seus braços? Eu tomo morfina. Morfina. 400 ml de morfina pra caminhar. 400 ml de morfina por dia 400 ml de morfina. pra caminhar. Você não conseguia mexer seu... Esse braço aqui não. Esse braço não mexia. Nada. Nem fazia o que eu tava fazendo ali. Esse braço não mexia. Você está fazendo o quê? Levante as mãos e o adore. Abre as comportas, Ele, faz chover. meu Deus, meu Deus. Abre as comportas do Aplauda o Senhor. e faz chover, faz chover. Esta é a glória de Deus. Abre as comportas do Vai ficar olhando ou vai adorar? e faz chover. Faz milagre não é Wagner Brook. Quem faz milagre é Jesus o Cristo. Quando estou em tua presença, nada pode